O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. Livro primeiro, O Desaparecido de Tafi Del Val. Quinto dia. Agora que lhe comuniquei estes antecedentes imprescindíveis, mergulharei na história da minha família, Dr. Signael. A mesma, segundo adiantarei, descende diretamente dos Atlantes Brancos e, portanto, dos antigos divinos hiperbóreos. Há milhares de anos os iberos foram vítimas também desta fadiga de guerra que ia causando uma amnésia generalizada nos descendentes dos Atlantes Brancos. Primeiro flexibilizou-se a austeridade dos costumes, permitiu-se que os hábitos urbanos dos povos do Pacto Cultural se confundissem com o modo de vida estratégico. Aquela penetração cultural teve papel decisivo na desmoralização do povo, na perda do seu alerta guerreiro. Logo selaram-se as alianças de sangue que, conforme o engano de que padeciam os guerreiros sábios, concretizariam as ilusões da paz, da riqueza, da comodidade, do progresso, etc. Logicamente, junto com os príncipes e princesas dos povos do Pacto Cultural, vieram os sacerdotes impor os seus cultos aos deuses traidores e às potências da matéria. Os guerreiros perderam assim a sua espiritualidade, conheceram o temor e especularam com o valor da vida. Ainda seriam capazes de lutar, mas só até aos limites do medo, como os animais. E, por suposto, fariam-se temerosos dos deuses, respeitosos das suas vontades supremas, a que ninguém ousaria desafiar. Já não levantariam, pois, a vista da terra e nem buscariam a origem. Dali por diante, somente os heróis protagonizariam as façanhas que os guerreiros agora não se atreveriam a realizar. Triste lugar de exceção, o reservado aos heróis, quando nos dias dos Atlantes Brancos toda a raça era uma comunidade de heróis. O triunfo do culto causou o esquecimento da sabedoria. O espírito foi adormecendo no sangue puro e só aqueles guerreiros sábios que todavia conservavam o resto de lucidez atinaram o recurso desesperado de plasmar as missões familiares. No caso da nossa estirpe, Dr. Signael, a loucura de reunir numa só mão o culto e a sabedoria conduziu aos meus antepassados a uma proposta de mente. Estabeleceram como pauta o aperfeiçoamento do culto. Quer dizer, a coisa a aperfeiçoar não seria para nós uma mera qualidade, tal como a cor ou o som, mas o próprio culto imposto pelos sacerdotes. O culto a uma deidade revelada pelos atlantes morenos. E refiro-me especificamente a Belisana, a deusa do fogo. Mas todo o culto é a descrição de um arquétipo. A missão familiar exigia, pois, o demente objetivo de aperfeiçoar o culto até ajustá-lo ao seu arquétipo, que era este uma deusa, vale dizer, uma face do Deus Criador. E para culminar, ordenava-se recriar no espírito a este arquétipo essa deusa e compreendê-la com o símbolo não criado da origem. Isso era como compreender que o espírito de um membro descendente da minha família abrangesse um dia ao Deus Criador e ao universo inteiro para compreendê-lo com o símbolo da origem. Isso era como exigir a mais alta sabedoria, o cumprimento do mandato dos Atlantes Brancos, compreender a serpente com o símbolo da origem. Não posso assegurar-lhe se esta alucinante proposta foi o produto da loucura dos meus antepassados ou obedeceu a uma inspiração superior, a uma solicitação que os deuses libertadores faziam à estirpe. Talvez eles soubessem desde o início um dos nossos chegaria a cumprir a missão familiar e despertaria como guerreiro sábio, justo no momento em que se travasse na terra a batalha final.
porque se descartarmos o ato de loucura dos guerreiros sábios e aceitamos que obraram com plena consciência do que supunham conseguir, não se explica a extrema dificuldade de semelhante missão, a menos que o seu cumprimento contribuísse à estratégia da guerra essencial e se confiasse na ajuda e na liderança invisível dos deuses libertadores. Talvez então os deuses libertadores quisessem contar durante a batalha final com iniciados capazes de enfrentá-los cara a cara e tivessem dotado certas linhagens, como a minha, com o instrumento adequado para tal, que é a compreensão do arquétipo dos deuses. Esta necessidade entende-se por meio de uma antiga ideia que os atlantes brancos transmitiram aos guerreiros sábios do meu povo. De acordo com essa revelação, os deuses libertadores eram espíritos não criados que existiam livremente fora de qualquer determinação material. Mas os espíritos encadeados na matéria, no animal homem, haviam perdido a origem e, com isso, a capacidade de perceber o não criado. Só poderiam relacionar-se com o criado, com as formas arquetípicas. Por isso, os deuses libertadores empregavam como máscara alguns arquétipos de deuses para se manifestar aos homens naturalmente. Naturalmente, tais manifestações só teriam lugar frente aos iniciados hiperbóreos, porque somente os iniciados seriam capazes de transcender as máscaras, as formas dos arquétipos criados e resistir cara a cara com as presenças terríveis dos deuses libertadores. Sendo assim, talvez eles tenham querido que um iniciado da minha estirpe chegasse algum dia, presumivelmente durante a batalha final, e se pôr em contacto com a deusa hiperbórea que se manifesta através de Belisana, que os atlantes brancos chamavam Fria, e os antigos hiperbóreos Lilith. Qualquer que fosse o caso, por loucura ou inspiração divina, o certo é que a pauta daquela missão determinou que a nossa família se consagrasse com o ardor à perfeição do culto à deusa Belisana. Certamente, esta dedicação tão especial à prática do culto foi salvadora, pois durante muitas gerações acreditou-se que a nossa era uma linhagem de sacerdotes. Na verdade, os primeiros descendentes da missão familiar não deveriam diferenciar-se muito dos mais fanáticos sacerdotes adoradores do fogo. Entretanto, com o correr das gerações, foram surgindo membros que penetraram mais e mais na essência do ígneo. A deusa Belisana estava representada no culto primitivo, pela chama de uma lâmpada perene dos Atlantes morenos. As lâmpadas perenes foram cedidas pelos sacerdotes para selar as alianças de sangue entre os membros do povo do pacto cultural e do pacto de sangue. E como meio mágico mais seguro para impor o culto sobre a sabedoria. Deste modo, entre os iberos do meu povo, um guerreiro sábio contraiu enlace com uma princesa ibera que era também sacerdotisa do culto a Belisana, e recebeu como dote aquela lâmpada cuja chama não se apagava nunca. Absurdamente, a minha família passou a possuir então a espada sábia com a pedra de Vênus dos Atlantes brancos e a lâmpada perene com a chama dos Atlantes morenos. Mas a espada sábia não desempenharia ainda o seu papel. Era zelosamente conservada por tradição familiar, pois havia-se perdido a capacidade de ver na pedra o signo da origem. Em troca, a lâmpada perene ao culto da chama sagrada dava-se toda a atenção. Assim, houve descendentes que conseguiram aperfeiçoar a divina chama, aproximando-a cada vez mais ao arquétipo ígneo da deusa. E houve também descendentes que lograram apreender a essência do ígneo, incorporando o arquétipo do fogo no sangue familiar. Quando isto ocorreu, alguns antepassados prudentemente abandonaram o culto da chama e retiraram-se a um senhorio no sul da Espanha. Deixaram a lâmpada perene aos demais familiares, que eram incapazes de faltar ao culto e conservaram a espada sábia, que para aqueles nada significava. Por suposto, quem ficou com a custódia da lâmpada perene continuaram a ser reis ou sacerdotes, porque o povo estava completamente entregue ao culto da deusa Belisana.
Os que se retiraram, os meus antepassados diretos, tiveram de ceder em troca todos os seus direitos à sucessão real. Não obstante, mantiveram algum poder como sacerdotes da casa de Tarsis, próxima a Huelva, em Andaluzia. Foi então quando adotaram o barbo unicórnio como símbolo da casa de Tarsis. A princípio representava o animal mítico nos seus escudos ou primitivos brasões, mas na Idade Média, como se verá, foi incorporado heraldicamente ao escudo de armas familiar. O barbo cavaleiro, Barbus eques, é o mais comum nos rios da Espanha, especialmente o Odiel, que circulava a escassos metros de Tarsis. Recebe o peixe tal nome por causa de quatro barbatanas que têm a mandíbula inferior muito saliente. No entanto, o barbo a que se referiam os senhores de Tarsis era um peixe provido de um chifre frontal e 5 barbatanas. O mito que justificava o símbolo afirmava que o barbo, deslocando-se pelo Odiel, era semelhante à alma transitando pelo tempo transcendente da vida, uma representação do animal homem. Mas os descendentes dos Atlantes brancos não eram como o animal homem, mas possuíam um espírito não criado, aprisionado na alma criada. Então o barbo não os representava concretamente. Daí a adição do chifre espiralado, que correspondia ao instrumento empregado pelos deuses traidores para aprisionar o espírito, quer dizer, a chave Kalachakra. Naturalmente, o espírito não criado não era representável e por isso se o insinuava deixando sem terminar nas representações do barbo unicórnio, a ponta do chifre. Mais além do chifre, a uma distância infinita, achava-se o espírito não criado, absurdamente relacionado com a matéria criada. E a barbatana do peixe significava a herança de Navutã, o número de Vênus. Naturalmente, os senhores de Tarsis prosseguiram praticando o culto à Belisana, pois até Litos de Tarsis não houve um que compreendesse a missão familiar. E ademais, porque isto estava estabelecido e sancionado pelas leis do meu povo. Mas o objetivo secreto da missão familiar impulsionava inexoravelmente os seus participantes a recriar espiritualmente o arquétipo ígneo, e isso os marcou com um sinal inconfundível. Adquiriram fama de ser uma família de místicos e aventureiros, quando não de loucos perigosos. E algo de verdade havia em tais fábulas, pois aquele fogo no sangue, a princípio descontrolado, causava os extremos mais intensos da violência e da paixão. Existiu quem experimentasse nas suas vidas o ódio mais terrível e o amor mais sublime que humanamente se possa conceber. E toda essa experiência condensava-se e sintetizava na árvore do sangue e se transmitia geneticamente aos herdeiros da estirpe. Com o tempo, as tendências extremas foram separando-se e surgiram periodicamente senhores que eram puro amor ou puro valor, ou seja, grandes místicos e grandes guerreiros. Entre os primeiros estavam aqueles que afirmavam que a antiga deusa se havia instalado no coração e que a sua chama acendia naqueles um êxtase de amor. Entre os segundos, os que contrariamente afirmavam que ela lhes havia gelado o coração, lhes havia infundido tal valor que agora eram tão duros como as rochas de Tarsis. Também as damas intervinham nessa seleção. Elas sentiam o fogo do sangue como um deus, que identificavam como Beleno, o esposo de Belisana. Em realidade, este Beleno, deus do fogo, ao que os gregos conheciam como Apolo, o hiperbóreo, era um arquétipo ígneo, empregado desde os dias da Atlântida pelo mais poderoso dos deuses libertadores, como máscara para manifestar-se aos homens. Refirma ao grande chefe dos espíritos hiperbóreos, Lúcifer, o que desafia com o poder da sabedoria o poder da ilusão do Deus Criador, o enviado do Deus incognoscível, o verdadeiro Cristo da luz não criada. Faltava, pois, que da estirpe dos senhores de Tarsis brotasse o que haveria de cumprir a missão familiar, o que recriasse no espírito o fogo dos deuses e o compreendesse com o símbolo da origem.
Antecipo-lhe, Dr. Signael, que só houve dois que tiveram essa possibilidade em grau eminente. Lito de Tarsis, no século XVI, e o meu filho Noio, na atualidade. Mas vamos a isso passo a passo. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!